Bom, e aqui no programa, você sabe que sempre trazemos aqui declarações do presidente Jair Bolsonaro, dadas no local que alguns costumam chamar de saidinha do Alvorada. E agora está sendo lançado o livro O Mito, os Bastidores do Alvorada, com temas debatidos diariamente nesse local. E sobre isso nós vamos conversar a partir de agora com um dos autores desse livro, que é o oficial da Reserva da Aeronáutica, Emílio Kerber. Tudo bem, Emílio? Boa noite para você, obrigado pela presença. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo lançamento do livro. Seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, muito obrigado. Bom, Emílio, imagino que durante todo esse tempo que vocês acompanharam aí a saidinha do Alvorada, seja possível traçar um padrão ali nessa interação do presidente Bolsonaro com as pessoas que vão até o cercadinho, né? Queria que você nos dissesse exatamente isso. Como costuma ser o comportamento do presidente Bolsonaro e das pessoas que o procuram ali? Bom, na verdade, este período em que o Bolsonaro saía do Alvorada, falava com os apoiadores e depois também dava uma coletiva com a imprensa, esse período durou 9 meses, que foi justamente o período do livro, que foi de setembro de 2019 até o final de maio de 2020. E ele falava com a população, escutava e depois ele falava algo para a imprensa da agenda positiva do governo, né? Isso aí esse ritual todo demorava em média uns 10 minutos e muito do que ele falava acabava sendo distorcido ou então grande parte da imprensa pegava algum detalhe de alguma fala dele e criava uma polêmica em cima disso, né? E a agenda positiva do governo era literalmente deixada de lado. Isso aí foi algo que nós observamos, né? E além de também conseguimos traçar ao longo do livro um perfil do presidente, que é um perfil muito diferente do que a gente é acostumado a ver aí no dia a dia, retratado por grandes órgãos de imprensa. Pergunta agora do Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Emílio, qual foi, dentro desse levantamento, qual foi a fake news, conforme você descreveu agora, ou seja, a interpretação derivada e não de boa-fé do que foi dito pelo presidente? Qual foi a mais rumorosa ou a mais grotesca, aí, na sua opinião, que esteja no livro? Bom, talvez um dos fatos que mais tenha chamado a atenção foi o momento em que foi desencadeada a crise do PSL, em que um jovem de Recife foi tirar uma foto com o presidente, falou o nome do presidente, do Luciano Bivar e do PSL. Aí o presidente falou no ouvido dele, esquece o PSL, esquece o Bivar. E nós, do nosso canal do YouTube, o Cafezinho com Pimenta, estávamos fazendo transmissão ao vivo. E aí isso aí repercutiu muito e acabou desencadeando, em outubro do ano passado, o rompimento do presidente com o PSL, tanto que ele está sem partido até hoje. Esse foi um dos momentos, mas a gente também pegou outros momentos interessantes, como, por exemplo, a demissão do Moro, o início da pandemia e toda a repercussão da pandemia. Nós fizemos também a cobertura no livro de 7 mega manifestações em apoio ao presidente de abril a maio desse ano, que não foram praticamente registradas pela maior parte da imprensa. Nós tivemos, durante 7 finais de semana seguidos aqui em Brasília, mais de 50 mil pessoas nas ruas em plena pandemia. A maioria, no início, ia nos carros, participava da parte da carreata, mas no final as pessoas estavam descendo, indo em direção ao Congresso, à Praça dos Três Poderes, e o presidente participou de várias delas, inclusive 2 delas ele sobrevoou a Esplanada e a Praça dos Três Poderes de helicóptero antes de passear na frente do povo, né? Depois ele fez uma caminhada na frente do povo, o povo vacinando ele, e aquilo ali, hoje a gente ainda não tem muita noção, mas aquele momento ali foi um momento histórico da história do Brasil para que o Bolsonaro se mantivesse no poder, porque aquele momento ali era um momento muito crítico do governo dele. Se ele não tivesse a manifestação popular naquele momento, ele poderia ter tido, a história poderia ter sido totalmente diferente. Emílio, antes da próxima pergunta da Ana Paula Henkel, a gente vai colocar aí na tela para quem está nos assistindo a capa do livro que mostra justamente o presidente Bolsonaro sentado com uma camisa do Brasil, da seleção brasileira, e com aparentemente um celular na mão, né, iluminando o rosto dele. Inclusive, essa é a capa do livro O Mito, os Bastidores do Alvorada. Sua pergunta, Ana?
Emílio, você que está sempre aí presente dos bastidores da Alvorada e participa de uma certa forma de toda a área da comunicação do presidente com as pessoas desde o início do seu governo, você acha que esse lado da comunicação, inclusive oficial do governo, ela poderia ser melhorada, ou você acha que ela está no tom certo e que até agora tudo tem sido passado de uma maneira bem transparente para as pessoas? Bom, Ana Paula, tudo bom? Primeiro, falar que eu sou teu fã também. Bom, Ana Paula, o que a gente vê e que ficou registrado e claro é que depois que o presidente parou de fazer pronunciamentos diários para a imprensa, a popularidade dele subiu. Muitos órgãos de imprensa falam que foi exclusivamente em virtude do auxílio emergencial, mas tudo é um contexto, e nesse contexto, o presidente, a partir do momento que ele parou de fazer coletivas direto com a imprensa, pararam de ocorrer distorções em relação ao que ele falava, e ele parou de entrar em polêmicas diárias, que eu também vi ali que o governo tem uma grande dificuldade em fazer pauta positiva. Por exemplo, no início do livro nós falamos do momento em que foi lançado o KC-390, uma aeronave brasileira, um dos maiores cargueiros militares do mundo, por uma empresa brasileira, a Embraer, e também nesse mesmo dia foi lançado uma política de pensão para mães com crianças com microcefalia. Isso aí não foi pautado pela imprensa, que naquele dia se ateve a uma bobagem, alguma polêmica irrelevante para o país. Então, isso que tu perguntou, é realmente algo notório que acontece, e essa dificuldade de comunicação. Mas essa dificuldade de comunicação talvez não seja tanto por parte do governo, mas seja mais por parte de quem quer transmitir a informação, que são os órgãos de imprensa e a oposição, né? Zé Maria Trindade, diga, Zé. Pois é, olha, Emílio, eu sou um morador daqui do Poder, né? E já morei muito tempo ali sabe aquele pé de manga que fica na porta do Palácio da Alvorada? Ele era pequenininho, pé pequenininho, quando a gente já fazia plantão lá no governo Sarney. E foi o Marco Maciel, vice-presidente da República, que fez ali aquela estrutura, porque todo mundo ficava debaixo do sol, porque não tinha nem aquele pé de manga. Então, essa saída do Palácio da Alvorada é cobertura antiga, desde os governos militares, e a oportunidade de se conhecer quem visita o presidente, né? Muitos presidentes despacham no Palácio da Alvorada. Sarney fazia muito isso, pelo menos 3 vezes por semana, né? Então, esta cobertura diária, insistente, no Palácio da Alvorada, inclusive feriado, final de semana, é comum. No governo Itamar houve demissão porque ele saiu para ir no cinema, e alguns repórteres que estavam lá na portaria, no momento não descobriram que o Itamar tinha saído, enquanto estavam todos lá na porta do Alvorada, ele estava no cinema. Então, é uma cobertura muito insistente ali de absolutamente todos os presidentes. Eu não li ainda o seu livro, quero ter o prazer de ler, né? Mas você fez alguma comparação com alguns outros presidentes e algumas outras coberturas? E quando você diz aí de fake news e de divergência, você fez comparação entre os veículos? Quer dizer, houve combinação de que todos erraram juntos? Seria isso? Como é que você trata? Não. Simplesmente nós falamos que durante esse período o presidente estava disposto a sempre estar conversando com a imprensa na saída da Alvorada diariamente. Diariamente ele estava ali à disposição da imprensa para passar alguma mensagem, falar de algo que estava acontecendo no governo. E ele também falava com os apoiadores. Aquele ponto ali em Brasília virou um ponto turístico, onde nós chegamos a ter sempre 50 pessoas por dia, e algumas pessoas não podiam entrar ali em virtude da quantidade excessiva de pessoas que queriam entrar naquele local, e por segurança, às vezes eram impedidas para manter o controle ali. E eu digo que esse foi um momento histórico porque nunca aconteceu isso de um presidente da República falar diretamente com a população
e com a imprensa ao mesmo tempo, simultaneamente, sempre na saída do Alvorada. Então foram raros dias nesse período de 9 meses em que ele falava com a imprensa e com os apoiadores que ele não cumpriu esse ritual. Então, ele tentou se aproximar e ser o mais transparente possível, porém ele sofreu com isso, com polêmicas, distorções. É difícil comparar com outros presidentes, mas essa predisposição dele, nenhum outro presidente a gente tem registro que tenha tido. Muito bem, esse é o Emílio Kerber, um dos autores do livro O Mito, os Bastidores do Alvorada, que está sendo lançado. Como dissemos, trata dos encontros do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores, com a imprensa, ali na saidinha do Alvorada em Brasília, reúne alguns episódios interessantes desse período. Emílio, desde já, obrigado pela entrevista, pela participação aqui no programa e sucesso para você com esse lançamento. Um abraço, bom final de semana, boa noite por aí. Muito obrigado. Quem tiver mais curiosidade de saber sobre o livro, pode acompanhar a gente no nosso site www.cafezinhocompimenta.com. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Emílio. Boa noite.